Sabe quando você para pensar em como seria a sua vida se você tivesse feito algumas coisas diferentes lá no passado? Ou tomado outras decisões? Ou até deixado de fazer algumas coisas? Então, nesses 16 anos trabalhando com design gráfico, eu errei muitas coisas e se eu tivesse feito diferente no passado, hoje eu estaria milionário, multimilionário. Por isso eu vou te contar os meus maiores erros que eu me arrependo até hoje, para que você não cometa também e acabe atrasando a sua vida por falta de experiência. Se você pudesse voltar no tempo, o que você faria diferente? Comenta aí. Tudo que eu fiz no passado, os erros, os acertos, as falhas e as conquistas foram todas por conta própria, ou seja, eu não tive com quem contar, porque eu perdi o meu pai quando eu tinha 7 anos, por isso eu aprendi a me virar sozinho sem ter que pedir ajuda para ninguém. E esse foi o meu primeiro erro, achar que fazer tudo sozinho seria mais fácil, só que não. Muita coisa eu poderia ter evitado, eu poderia ter aprendido de forma diferente, poderia ter não acertado, mas errado menos. E pode ser que isso aconteça com você também. Pode ser que você tá aí pensando que você consegue fazer tudo sozinho, que você não quer pedir ajuda para ninguém. Cara, esse foi um dos erros e talvez o erro que eu mais me arrependo até hoje, porque eu poderia ter pedido ajuda, eu poderia ter falado com outras pessoas que passaram pelo mesmo que eu estava passando e que poderiam me ajudar, simplesmente com um conselho, com uma dica, não, se você fizer isso você vai se fuder, se você não fizer isso, cara, pode ser que seja melhor. Claro que eu também cometi o erro de pedir ajuda para quem não tinha nenhuma experiência e piorar aquilo que já estava ruim. Se você tiver a oportunidade, se você tiver a necessidade de pedir ajuda, peça ajuda, não se preocupa, ninguém tá te julgando, ninguém tá nem se preocupando com você, tá? Cada uma das pessoas está preocupada com o próprio umbigo, preocupado com a própria aparência, preocupado com o que as outras pessoas vão achar dela. Então isso significa que da mesma forma que você tá preocupado com você, as outras pessoas também estão preocupadas com elas. Então, mesmo que as pessoas te julguem, isso vai ser esquecido nos próximos 5 minutos, então não se preocupa em relação a isso. Se precisar pedir ajuda, peça ajuda. Não cometa esse erro de tentar fazer tudo sozinho, por conta própria, porque você vai se fuder. Não vale a pena você tentar essa caminhada sozinho. Só para pensar um pouco. Jesus, sendo filho de Deus, tinha 12 caras do lado dele. E se você parar para analisar, não eram os melhores caras, não eram os mais fortes, os mais inteligentes, não eram os... Cara, era o ladrão, era o cobrador de impostos. Não cometa esse erro de achar que você consegue fazer tudo sozinho, porque ninguém consegue fazer tudo sozinho. Só para você ter uma ideia, o primeiro momento em que eu ganhei uma grana legal, que eu já contei aqui no canal, que foi a primeira vez que eu bati aqueles 10 mil reais na minha conta, eu falei, cara, o que eu faço com esse dinheiro? Eu não sabia, e eu não tinha com quem contar, não tinha para quem pedir ajuda. E ao invés de saber o que fazer com esse dinheiro, tipo, olha, cara, você tem esse dinheiro, guarda um pouquinho, investe um pouquinho, e assim você vai construir uma renda lá na frente, você não vai precisar trabalhar. Não tinha ninguém para fazer isso. E aí, o que aconteceu? Eu gastei tudo. Com o quê? Cara, não me pergunta porque eu não lembro. Não sei com o que eu fiz com aquele dinheiro. Mas lógico, depois eu fui ganhando mais e aí eu fui ganhando experiência e aí eu fui entendendo algumas coisas. E ao longo de muitos anos, hoje eu tô aqui para te ensinar aquilo que eu sei. E esse foi outro erro que eu me arrependo até hoje, que é não ter investido o dinheiro mais cedo. Hoje eu invisto dinheiro, hoje eu sei a importância de investir dinheiro. Inclusive aqui no canal já tem vídeo falando sobre investimento. É um assunto que eu quero trazer mais, só que vai depender se você vai querer que eu traga esse conteúdo. Se você quiser que eu traga esse conteúdo, é só você comentar aqui, que com certeza eu vou trazer mais conteúdos falando sobre investimento, porque eu sei que é algo que muita gente precisa aprender. Como eu falei, esse foi um dos erros que eu cometi, que é não investir o dinheiro mais cedo. Ou seja, o dinheiro que eu ganhei, eu podia ter investido um pouquinho, não precisava ter sido tudo, mas alguma coisa eu deveria ter investido. Por isso que eu falei no começo desse vídeo, hoje eu estaria multimilionário. Eu teria acelerado esse processo muito mais rápido, eu teria ganhado dinheiro de uma forma muito mais consistente. Porque quando você começa a investir, a sua mente muda, você começa a pensar em ganhar cada vez mais dinheiro, pegar esse dinheiro, investir esse dinheiro para você receber outro dinheiro sem precisar trabalhar. É aqui que começa a bola de neve, é assim que você começa a ganhar dinheiro de forma consistente. Porque se você trabalha só para pagar suas contas no final do mês,
você vai trabalhar até morrer. Você não tem ideia, cara, você não tem ideia de como seria a minha vida se eu tivesse investido lá no começo. E isso eu tô falando não pra me gabar, não pra falar que eu fui burro no passado também, né? Lógico, eu fui burro no passado, mas é pra te ensinar, pra que você entenda que você precisa investir o seu dinheiro agora. Não precisa ser uma fortuna. Você pode começar com 10 reais, com 5 reais, cara, não interessa com quanto você vai começar. Interessa que você comece a plantar sementinhas. E essas sementinhas vão começar a crescer. Lá na frente você vai começar a colher esses frutos e a semente desses frutos você vai replantando e, cara, é outro nível de vida quando você entende isso. Outro erro que eu também cometi e que esse pode ser que você não passe por ele agora, talvez não passe ele no futuro, ou talvez chegue esse momento e graças a Deus por isso, porque se chegar esse momento, você vai lembrar dessa dica, desse conselho, que é, quando chegar o momento, contrate pessoas para te ajudar. Eu cheguei num nível em que eu não estava conseguindo dar conta. E ao invés de contratar pessoas para me ajudar, eu queria abraçar tudo e tentar fazer tudo. O que aconteceu? Eu me sobrecarreguei, não consegui dar conta de tudo, comecei a deixar coisas sem fazer e isso foi dificultando, foi destruindo a minha carreira. Não destruindo, destruir é uma palavra muito forte, mas foi diminuindo a quantidade de clientes que estavam me contratando, porque eu não estava dando conta. E os que tinham, estava demorando para sair. Então, se e quando chegar esse momento e você precisar contratar pessoas para te ajudar, contrate. Não tenha medo, porque o dinheiro vai entrar com certeza absoluta. Se você quiser abraçar o mundo e simplesmente querer fazer tudo sozinho, porque você acha que vai ganhar muito mais dinheiro fazendo sozinho, cara, eu cometi esse erro e me arrependo até hoje. Por quê? Se eu tivesse contratado gente, eu teria focado mais na parte de vendas, que é onde eu sei que eu sou bom. E focando na parte de vendas é onde eu vou conseguir trazer mais clientes. E mais clientes significa mais dinheiro. Por mais que eu tenha que pagar pessoas, o dinheiro vai entrar em cada vez mais, em quantidade cada vez maior. E aí você junta com os investimentos, cara, olha só o nível em que a gente está chegando. Ao mesmo tempo que contratando gente, focando nas vendas e entrando mais dinheiro, eu poderia investir mais em marketing, que aí já é outro erro que eu cometi também, que eu investia, mas eu investia tão pouquinho, tipo, investi 100 conto aqui, voltou 700, que eu já contei essa história aqui no canal também. Investi 100, voltou 500, investi 100, voltou 1000, mas era tão pouquinho, eu ficava tão feliz com aquilo que eu não continuei. Como eu já falei, isso foi lá no começo da minha carreira, tá? Esses erros que eu aprendi ao longo do tempo, eu fui corrigindo e as coisas foram mudando. Mas até isso acontecer, muita coisa foi decaindo ao invés de subir. Então, invista em marketing. Seja marketing digital, seja um panfleto, seja um comercial na TV, se você tiver noção do que você está fazendo, no rádio. Cara, não interessa a mídia, interessa que você invista em marketing. Interessa que você alcance mais clientes, que os clientes vejam, saibam de você. Porque, obviamente, quem não é visto não é lembrado. Essa frase, ela é muito clichê, mas ela é verdade. Se o cliente não te vê, se ele não sabe que você existe, como é que você espera que o cliente te contrate? Vai chegar um anjo na frente dele e vai falar: olha, contrate o Juninho, o design do Juninho é bom. Isso não vai acontecer. Você acha que o cliente vai ter um sonho milagroso? Tipo, vai acordar, vou contratar o Juninho. Cara, pelo amor de Deus, velho. Você tem que investir em marketing para o cliente ver. Se ele não souber que você existe, ele não vai te contratar. Como eu falei, esse foi um grande erro que eu cometi. Eu investia desde lá do começo da minha carreira. Não exatamente no começo, mas uns anos depois. Mas eu investia pouquinho. Ao invés de investir uma grana legal, coloquei 100 conto, voltou 700, o cara mete os 700 de novo, para voltar 1000, para voltar 2000, para voltar 3000 e vai investindo cada vez mais, vai alcançando cada vez mais clientes. Até você ver que o marketing que você está fazendo é exclusivamente para falar para o cliente: olha, eu tô aqui. Se você precisar de design de novo, eu tô aqui, fala comigo. Ou até mesmo para você mostrar o trabalho que você fez para outros clientes. É meio óbvio, né, que você vai fazer isso. Mas quando o cliente vê que você está mostrando o trabalho que você fez para ele vai falar: porra, esse cara tem orgulho do que ele fez para mim. Isso significa que tá bom, significa que ele fez bem feito, senão ele não ia estar mostrando para os outros. Enfim,
Esse é um erro que, se você estiver cometendo agora, corrija, porque vai valer a pena, tá? Invista em marketing, porque o marketing ele traz mais retorno do que um investimento financeiro, só para você ter ideia. É através do marketing que você consegue, inclusive, se eu não me engano, foi o Henry Ford que falou que se ele tivesse apenas $1, ele investiria em marketing. É alguma coisa assim, é uma frase parecida com isso, deve estar aparecendo aí na tela em algum lugar. E eu não sei se você percebeu, mas um erro ele tá totalmente interligado com o outro, né? Porque uma coisa vai empurrando a outra. Porque quanto menos dinheiro eu ganhava naquela época, menos eu conseguia investir no meu conhecimento. Outro erro que eu me arrependo demais de ter cometido, e também é uma consequência de todos esses outros, é não ter aprimorado, não ter investido no meu próprio conhecimento. Ou seja, feito cursos, ido a eventos de design, eventos de publicidade, eventos de marketing ou qualquer coisa desse tipo, investido talvez em umas palestras, em mentorias. Cara, eu me arrependo demais de não ter feito isso. Eu teria outra visão, outra mentalidade, teria outros conhecimentos que teriam agregado muito mais valor naquela época, e com isso eu teria conseguido ganhar muito mais dinheiro, porque obviamente todo conhecimento que você adquire faz com que você ganhe mais dinheiro. Isso é um fato. Cada vez que você aprende uma técnica nova, você consegue colocar essa técnica dentro do seu design, você consegue justificar para o seu cliente que aquele preço que você está cobrando vale aquilo. Agora, se você não tem esse conhecimento, você não tem justificativa. Por que o design desse marca-página aqui deveria custar R$300, sendo que é só texto, cor e um logo ou alguma coisa desse tipo? Não tem justificativa se você não souber o que você está fazendo. Agora, imagina que você aprendeu uma técnica nova de persuasão, uma técnica de neuromarketing, e agora você chega para o cliente e fala: olha, então, nesse design aqui, a gente vai influenciar o cliente a comprar mais de você, porque tem uma técnica de neuromarketing que usa isso, que usa aquilo, que usa uma técnica de persuasão, que usa psicologia comportamental, que blá blá blá. Ou seja, você tem justificativa. E é aqui que entra o ponto. Quando você tem conhecimento, você consegue justificar o preço. E aí o cliente ele não vai ficar te perguntando por que custa tão caro. Antes mesmo dele perguntar por que tá caro, ele vai entender por que é caro. E é aí que entra essa parte, esse erro que eu cometi. Porque eu poderia ter cobrado mais caro, só que eu não tinha conhecimento para isso. Eu não tinha conhecimento para falar para o meu cliente, falar: olha, esse design usa essa técnica, usa essa cor, funciona dessa forma, e é por isso que ele custa esse preço. Ou você acha que você adquire conhecimento só para saber fazer? Óbvio que não, ninguém faz isso. Você adquire conhecimento para poder ganhar mais. E obviamente a gente está falando sobre design gráfico. Não vai generalizar e achar que vale para tudo, porque eu tô falando exclusivamente de design gráfico, tá? Se você não faz isso, cara, invista em você, invista no seu conhecimento. Compra livro, compra curso, vai em palestra, vai em evento, contrata mentor, cara, vai atrás desse conhecimento, adquire novos conhecimentos, aprimora aquilo que você já sabe. E não, eu não tô falando exclusivamente do curso Designer de Outra Dimensão. Obviamente você vai adquirir muito conhecimento nesse curso, porque são 16 anos dentro dele, mas eu não tô falando só disso. Tô falando para você investir no seu conhecimento, investir em você, porque o seu conhecimento ninguém pode roubar. Por que eu tô falando isso? Porque um outro erro que eu também cometi muito foi o de querer fazer tudo sozinho. Isso eu já falei lá atrás, mas nesse aspecto, nesse sentido, é relacionado com conhecimento, porque eu queria aprender tudo sozinho, eu queria fazer tudo sozinho, eu queria ter o orgulho de falar: eu aprendi sozinho. Cara, se você pensa assim, esquece isso, é uma bobagem. Isso atrasou a minha vida de uma forma que você não tem ideia. Se eu soubesse o que eu sei hoje lá atrás, cara, eu teria outro nível de design, eu teria cobrado outros valores, eu teria ganhado mais dinheiro, eu teria investido esse dinheiro, todo aquele processo que eu já falei. Porque eu teria aprendido coisas com pessoas que já sabiam e eu não teria cometido os mesmos erros, talvez outros erros, mas não os mesmos. Eu não teria demorado tantos anos para aprender como usar a proporção áurea. Eu não teria demorado tantos anos para aprender como usar um grid dentro de um logo. Eu não teria demorado tanto tempo para aprender sobre psicologia das cores, sobre tipografia, sobre diagramação, sobre vários assuntos que eu tive que ir descobrindo. Tipo, vou fazendo aqui, mas por quê? Mas caralho, não dá certo, não fica no lugar certo essa porra. E aí, no final das contas, anos
passaram, anos foram perdidos simplesmente por querer fazer tudo sozinho. Então não cometa esse erro. Se você tiver essa mentalidade, mude, porque você vai me agradecer depois. Se você está cometendo esses erros, você pode mudar agora e acelerar o seu processo de enriquecimento, ou simplesmente continuar na mesma e atrasar a sua vida. A escolha é totalmente sua. Como eu sempre falo, eu tô aqui para te ajudar e te dar um caminho mais fácil, mas a decisão é completamente sua. Se eu tivesse tomado essas decisões que eu te contei, hoje eu teria muito mais dinheiro e talvez já tivesse até me aposentado, porque o dinheiro ganho em todos esses anos seriam investimentos que eu teria feito. Inclusive, você pode ganhar dinheiro enquanto dorme sem precisar trabalhar, começando com menos de R$10. Clica aqui nesse card e assiste esse vídeo para você entender como funciona isso que eu tô te falando. Te vejo do outro lado do portal.